Então, conforme a gente já anunciou, hoje nós temos então, o professor Nazil Canarim Júnior, que vai nos passar bastante conteúdo, bastante informação, e o tema é livre. Inicialmente, eu vou fazer algumas perguntas que foram solicitadas antes na nossa lista de transmissão. Então, quem mandou as perguntas, já vou passar para ele. Mas depois, a sequência, então, vocês podem já ir pensando, se quiserem falar sobre algum tema, né, que ele fale e fazer um estudo mais profundo. Então, vamos aproveitar a presença dele aqui conosco. Foram solicitadas as pessoas que fizessem questionamentos à distância. A gente vai procurar atendê-los, enquanto isso vocês pensam se tem os presenciais. Vai? Vamos lá. A primeira pergunta é você falar sobre as possíveis manifestações de Allan Kardec após o seu desencarne. E se já se ouviu falar de seu retorno à matéria? As manifestações do Espírito, elas aparecem na obra do Leon Denis, intitulada O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Um conjunto de informações num grupo que Leon Denis mantinha antes e após a desencarnação do professor Vivalho. Aparecem também na Revista Espírita. Nos anos subsequentes à sua desencarnação, ele trouxe várias manifestações. Algumas delas foram depois traduzidas, já que os exemplares de 1870 para frente são todos em francês. E algumas daquelas mensagens acabaram sendo traduzidas mais tarde para que a gente pudesse conhecê-las. No Brasil, através do médium sobre o qual eu já, inclusive, falei aqui, o Albino Teixeira, por psicografia semimecânica, também nós temos comunicações de Allan Kardec, publicadas no Reformador. Ele não manifesta em nenhuma delas a ideia de uma reencarnação próxima. O que nós temos de informação sobre isso é uma mensagem por ele recebida de um daqueles espíritos que acompanhavam o final do seu trabalho, no sentido de que ele ficaria parcialmente realizado e que depois ele teria condições de voltar para dar continuidade a um trabalho que não é o trabalho espírita especificamente, mas seria o trabalho, como todo mundo entende hoje, repetindo, de rememorar Jesus em razão do que se ocultou do Evangelho. Então, o Espiritismo traz inúmeras manifestações, inúmeros conhecimentos que melhoram, aclarando o que Jesus disse e resgatam em profundidade aquilo que ele disse. Existem especulações a respeito da reencarnação dele aqui ou acolá. Há mesmo no movimento espírita alguns confrades que manifestaram esse desejo, disseram ter sabido, etc., da sua reencarnação entre nós. Para o grupo mais coeso, ele teria reencarnado como Francisco Cândido Xavier. Há um trabalho desenvolvido por um juiz, inclusive de Goiás, bem profundo, tentando analisar duas personalidades que
são muito distintas, mas muito distintas mesmo. O professor Rivaio tinha um determinado modo de se comportar, e os seus amigos é que dão essas referências, já que ele era reservado em relação a isso. E em relação ao Chico, a vida era um livro aberto, porque todos os que com ele conviviam tinham a impressão e saíam dali impressionados pelo que ele fazia em favor do outro. Dizer-se que um é o outro nunca me ocorreu referendar, né? Por absoluta ausência de conclusão. Eu não convivi com o Chico, a única oportunidade em que nós poderíamos ter estado juntos, eu não pude ir, então deixei de conhecer, já estava bem avançada a sua idade, e eu fiquei impedido de me deslocar, receberia aquele grupo para uma conversa e um almoço, e eu não pude ir. Já o professor Rivaio, tudo que dele conheço é por ter estudado e reestudado o que escreveu. Então não teria nenhuma condições de afirmar de chegar a essa conclusão. Não teria. As personalidades me parecem muito distintas, o que não significa que nossos espíritos não possam assumir, em razão de todo o aprendizado que tem, condições diferentes, né? Não significa isso. É muito temerário dizer que ele voltou, porque ele não disse ali propriamente que estaria voltando em nenhuma mensagem. Há apenas a referência feita lá atrás de que ele voltaria, isso aparece na Revista Espírita. Alguém me diz: você agora interrompe, está perto para que acabe essa sua jornada, mas você voltará para dar continuidade ao trabalho, que é o trabalho em relação a Jesus. E toda essa polêmica que envolve aqui a tentativa de associação dele ao Chico, né? Não tenho uma opinião formada nesse sentido por falta de elementos. Não tenho. Você pode repetir o nome do livro do Leon Denis? Sim, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. É um livro muito interessante, e as mensagens, de certa forma, mostram o Allan Kardec, né? Agora sim, o Allan Kardec, que ele rememora quando foi celta, mostram o Allan Kardec extremamente patriota, vinculado àquela ideia dos celtas. É muito interessante o livro. A gente olha aquele livro e vê o professor Rivaio e fica assim: caramba, ele deu uma boa viveu em Paris de um jeito bem mais cosmopolita do que aquele sujeito que habitava as Gálias, né? Bastante patriota mesmo, as coisas assim bem interessantes. Então, está bem, muito obrigada. E a segunda, se você poderia falar um pouco sobre cremação, e se ainda não houvesse desprendimento da parte material, principalmente, o tempo de espera é suficiente? Essa ideia da cremação, ela foi apresentada ao Emmanuel por um grupo de espíritas logo que em São Paulo se inaugurou o cemitério de Vila Alpina. Foi o primeiro crematório que nós tivemos no Brasil. Outros hoje existem, inclusive aqui na nossa cidade de Bauru, públicos ou privados. E ao se apresentar a questão, a dúvida era justamente essa: o tempo que demora o desligamento do perispírito dos despojos carnais que libertam o espírito. Há um momento. A vinculação se faz célula a célula entre 7 e 9 meses, embora existam alguns nascimentos precoces e que levam então
aquele espírito, a depender de UTI neonatal, acompanhamento mais intenso, pode dar certo como pode não dar certo. Mas a partir do 7º mês da gestação e até o 9º, a gravidez tende a dar um bom resultado. O espírito, nesse processo todo, vai vinculando-se à nova oportunidade e, de certa maneira, abandonando a realidade espiritual. Porém, essa libertação da realidade espiritual, ela só se dá efetivamente no nascimento. Tanto que há casos de abortos provocados às vésperas do nascimento programado por cesariana, coisa assim, e quando os espíritos são questionados a respeito disso, nos informam: até o último instante é possível que haja desistência por parte daquele que vai reencarnar. Ele pode desistir de voltar, o que significa que ele goza, então, de alguma liberdade até esse momento. Depois que a gente recomeça a reencarnação, aí muda, porque nós perdemos a lembrança, por um período razoável de tempo, da realidade espiritual. E vamos esperar o despertar das aptidões físicas para poder nos relacionar. Então, sensorialmente, nós vamos adquirindo algumas informações, tato, olfato, paladar, depois um tempinho a visão, em alguns detalhes a audição, e vamos nos sintonizar no novo processo reencarnatório. Porém, há um período, varia também essa análise, ora Emmanuel, ora outros espíritos, em que essa ligação, ela permite contato e influência com a natureza, com a realidade de onde nós viemos. Para desligar-se, o processo também não é imediato. O que dizem os espíritos é que quando se dá a desencarnação por acidente, é aquela que é repentina e que muitas vezes escolhe a pessoa sem nenhum tipo de preparação para aquilo que a moléstia traz, mas o acidente não. Essa desencarnação produz um certo choque no espírito, um certo desequilíbrio. Na segunda parte, primeiro capítulo do Céu e Inferno, Kardec analisa o passamento. Então ele vai dizer: os casos nenhum são iguais, para cada um é uma situação. Aí foi feita a pergunta ao Emmanuel: como acontece, qual a sensação que experimenta o espírito ao ser cremado, caso ele não esteja desligado? Ele diz: olha, trará uma perturbação do ponto de vista da impressão que aquele processo ocasiona, que não é diferente da impressão que muitas vezes guardam os espíritos quando veem, acompanham o processo de cadaverização e decomposição do corpo. Isso é particularmente anotado com suicidas e também aparece em pessoas extremamente apegadas às questões materiais. Irmão X nos relata, inclusive, casos de espíritos lá no cemitério das Laranjeiras, onde ele foi sepultado, que precisavam ser afastados por outros espíritos, porque eram incapazes de se desvincular de um despojo que já estava há muito tempo ali depositado. Então ele recomendou, a partir disso, que se guardasse um intervalo de até 72 horas. Desencarnado deveria se aguardar 72 horas para promover a cremação. Significa que a pessoa estaria desapegada do corpo nesse momento? Não. Significa que os técnicos espirituais teriam terminado o desligamento de quaisquer laços dentro desse período. Agora,
nós temos que nos lembrar sempre que as impressões ficam no espírito. Não tem nada mais no corpo, mas o espírito as guarda. Então é muito comum a gente entender em reunião mediúnica espíritos que vêm falar de acidentes que sofreram e nos quais ainda permanecem. Dizer, mas quando foi esse acidente? De dar detalhes, às vezes 5, 10 anos antes. E ele continua com aquela impressão. Ele narra aqui, dizer, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus. Então, onde a gente depositar as nossas vinculações, ali estará. Para os espíritas, as casas crematórias, os cemitérios, poder público, observam esse prazo de 72 horas, se a família pedir. Então, se houver um pedido da família para que na cremação se observe esse período, eles vão manter o corpo nesse período separado e depois encaminharão para o processo, que é um processo que se assemelha ao processo de nós termos a fundição de alguma coisa, porque a temperatura do forno crematório é elevadíssima. Ele nunca é desligado. Ele permanece permanentemente ligado e ali são feitos os depósitos e colhidas depois de um período as cinzas do conjunto que representou aquele depósito. Então, tem caixão queimado, tem a pessoa queimada, aí recolhe uma porção de cinzas, entrega para a família, e a família, se quiser receber, tem a destinação, se não quiser receber, existe o descarte por parte da administração desses lugares. Então, 72 horas. Eu acho, de boa, que a cremação deve ser a regra. Não consigo perceber mais a necessidade de nós termos sepultamentos. Não é higiene, não é uma medida que traga nenhum benefício, pelo contrário, cemitérios... Países da Europa é só cremação. Não tem como. É uma coisa assim natural. Pensa que nós somos 8 bilhões de pessoas, 400 mil congruentes. Daqui a 100 anos, nós não teremos esses 400 mil aqui. Vamos admitir aí que uns 3 mil ultrapassem os 100 anos. Daqui a 100 anos, considerando hoje, onde arrumar lugar para colocar 400 mil corpos? É uma bobagem, né? Mas, para vencer essa resistência não vai ser fácil. Eu me lembro do próprio Chico, só para completar isso aí, quando perguntaram se ele queria ser cremado, né? E ele disse assim, não, eu não gostaria não. Mas Chico, não gostaria não. Eu prefiro ser enterrado. Então, acabou sendo enterrado. Se vocês me perguntarem, eu prefiro ser cremado, tá bom? Obrigada. E a terceira pergunta, já previamente feita, é assim, sobre as impressões digitais, se elas são únicas para o espírito, ou se cada vez que tem reencarnação, volta com uma nova. Qual a função dela quando se está no plano espiritual? Olha, as pesquisas científicas, e tem uma muito boa feita pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, fazendo um comparativo de 60 mil impressões digitais do banco de dados do americano, chegou à conclusão daquilo que a gente vê enunciado há muito tempo em medicina forense. As impressões digitais são diferentes até de gêmeos univitelinos. São diferentes. Porém, não são exclusivas do ser humano. Os cachorrinhos têm impressão digital, como os tigres, como os gatos, e, pasmem, é no nariz. São diferentes os narizes deles. Sim, né? Essa também é uma conclusão de natureza científica. Cada qual tem a sua impressão. Mas ela é do corpo.
o espírito interfere nessa fixação? Bom, os cientistas dizem que elas são formadas intrauterinamente em razão do movimento fetal. Por isso, adquirem essas características. É o que faz com que os gêmeos univitelinos, mexendo-se cada qual num canto do útero da mãe, tenham as suas diferenciais. Agora, perguntas do ponto de vista espiritual. Não há absolutamente nenhuma informação nesse sentido. Dizer, olha, quem reencarna na Terra, quando usa o veículo físico, traz a sua marca. O que a gente precisaria fazer para ter um detalhe desse? Pegar um de nós, fazer a coleta, como nós já fazemos para tudo, né? Quer dizer, fazemos uma pinóia. Eu já, a segunda renovação de carteira de motorista que eu preciso fazer sem a impressão digital. Porque de tanto digitar, né, eu perdi as minhas. E aí eu chego lá, o médico, toda vez que vai me examinar, eu já previno, olha, eu não vou ser identificado no sistema. Como assim? Não vou, pode. Já foi assim uma vez, já foi assim 2 vezes, não vou conseguir ser. Mas vamos tentar. Bobagem, porque ele tenta os 10 e não tem. Se valer do pé, podemos tentar. Embora eu use muito calçado, também não sei se elas estão íntegras. Agora, as da mão, infelizmente, foram embora. Né? É uma característica do professor também, porque usa muito giz. E o giz, que é cal, acaba com a mão da gente. Você fica sem. E eu digito e uso giz todos os dias, né? De segunda a segunda digito, e de segunda agora até quarta só eu uso giz. Então não tenho condições de fazer esse exame, tá? Teria que pegar a impressão, e se eu reencarnasse amanhã, teria que coletar. Mas vejam vocês, esse processo, para nós, ele já é um processo do século XX. Mas em outros países, esse processo é do século XIX. E os registros apontam que não há uma nova identificação que encontre o parâmetro anterior. Mas quando é que se usa esse parâmetro? Do século XX, de 1990 para cá, para nós, para algumas coisas em bancos públicos, mas sempre era usada para questão criminal, apenas para questão criminal. Isso interessa para os papiloscopistas que tentam encontrar rastros de quem cometeu o crime, só. Né? Então, nós não temos como dar uma posição. Particularmente, acho que é o processo de identificação corporal e não tem nenhuma vinculação com a questão espiritual, até porque o espírito passa mais tempo fora da matéria do que na matéria. A gente reencarna de períodos em períodos longos, não são períodos curtos. Poucos espíritos reencarnam em períodos curtos. Grande maioria, aí vou usar o cálculo do professor Hernani, é de 300 anos, mais ou menos. Tá? Minha vez agora? Vamos lá, agora chegamos aos presentes. Ó, dá tempo. Dá tempo. A título de curiosidade, sexta-feira, dia 18 de abril, foi comemorado o Dia Nacional do Espiritismo, em função do lançamento do Livro dos Espíritos, por Kardec, em 1857. Felizmente foi feriado para nós, no Dia do Espiritismo. São 2 perguntas. A gente sabe, Brasil, que uma folha não cai de uma árvore sem a devida necessidade pré-programada. Por que ocorre, e eu tenho vários exemplos, o desencarne de um ente querido próximo ao aniversário da pessoa? Hoje desencarnou o sogro de um amigo meu que faz aniversário domingo. Domingo eu conheço uma pessoa que faz aniversário que a mãe desencarnou na segunda. Então são vários exemplos que a espiritualidade, e eu não encontrei na literatura
uma explicação plausível para isso? Será que seria um castigo? Ou seria alguma coisa, um alerta? Sabe, porque são pessoas queridas, e eu entrevisto essas pessoas e eles falam, porque não são espíritas, por que ocorre isso? Aí eu explico que nenhuma folha cai da árvore, que tudo é encaixado pela espiritualidade. Tem uma explicação, mas nós ainda não a temos. E emendando a outra pergunta, eu queria que você falasse sobre a melhora da morte. Por que a pessoa está internada e depois ela pega e está em coma, ela sai do coma e conversa com os familiares, tem alta, vai para casa, passa um dia, tem convulsão, tem vômitos e o coração para? Bom, primeira coisa, nós fazemos uma contagem de nascimento, aniversário equivocada, porque o espírito começa a reencarnação no momento da concepção. Então, se a gente nasce com 7 ou 9 meses, o primeiro aniversário deveria se dar ou 5 ou 3 meses depois, porque é aí que já tem 1 ano que o camarada está revinculado. Mas todos nós reencarnamos com uma quantidade de tônus vital que os nossos espíritos poderão utilizar no transcurso da projeção. O Richard fazia um cálculo interessante, que era o de que os nossos corpos possuem combustível para 100 anos. 100 anos de reencarnação. Só que a gente vai queimando o combustível de maneira não muito adequada. Primeiro, obesidade, doenças que levam a processos de engordar, emagrecer, não conseguir se alimentar adequadamente, excesso de trabalho aqui ou acolá. Então nós vamos baixando o nível do combustível. Isso talvez explique de uma maneira mais ou menos lógica que esse processo de queima vai se dar. Perto da data do nascimento da pessoa, eu acho que tem casos assim, mas não são a regra. É que às vezes a gente acaba sendo procurado. São muitas exceções que chegam até a gente, né? Então a gente acaba procurando. Pessoal, bem coincidiu. Minha avó desencarnou no dia que completaria aniversário. No dia. Né? Minha mãe não. Meu pai não. Meus outros avós não. Meus tios não. Então ninguém. Quer dizer, no conjunto da família, um. Puxa, mas foram quantos desencarnados? Um ou foram? Muita gente já voltou. E apenas dela coincidiu. Ela durante 1 ano permaneceu em coma, apagada para a realidade. E aí no dia do aniversário, quando chegou o bolo, que nós nem entendemos por que eles tinham comprado um bolo, porque ela estava apagada, ela disse tchau. E foi embora. Voltou. Então, é uma questão assim, interessante ter os casos. Porém, não acho que dá para a gente estabelecer uma regra geral. Não, independente de regra e de literatura. Né? Do ponto de vista de literatura, que é o que você nunca vi nenhuma referência, o que dizem os espíritos, quando questionados, é fatal o instante da morte? Eles dizem sim. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, havia uma questão suprimida na segunda, que a entidade respondeu a Kardec que a gente tinha data marcada para morrer. Data marcada. Na segunda, ele andou pesquisando mais a questão de determinismo e livre-arbítrio e tirou isso, porque não existiram confirmações. Ele jogava a rede e pegava os peixes. Se eles batessem, ele publicava. Se não batessem, na primeira edição não deu muito tempo, então saiu uma coisa dessa. Tem data certa para desencarnar? Tem a data certa. Puxa, depois ele veio e disse, olha, não é nesse nível. Fatalidade do instante da morte é o seguinte: iniciado o processo de desligamento, não haverá retorno. Por isso é que não há ressurreição de corpo.
Aquele que eventualmente volta à existência é porque não estava desligado. Porque iniciado o desligamento não terá volta. Este fica para a próxima oportunidade. Não tem jeito. A ideia de que tudo se sujeita a leis é perfeita. Perfeita, né? Há espíritos que conseguem prever a própria morte? Sim. Eles mesmos dizem. Eu já contei aqui no curso da Revista Espírita o caso do Eurípides Barçanufo, que foi na folhinha, quer dizer, antes ele disse, no dia tal, do mês tal, do próximo ano eu vou desencarnar. E a moça que trabalhava com ele deu risada para o seu Eurípides. Imagina, o senhor está bem para chuchu? Não estou. Estou bem, mas vou desencarnar nessa data. E quando chega a folhinha do ano que ele ia desencarnar, ele vai na folhinha, pega o dia, faz um riscozinho assim e diz, essa é a data que eu vou desencarnar. Tem muito para trabalhar até lá, mas nesse dia acabou. Vem a gripe espanhola para o Brasil, ele era farmacêutico lá onde estava, prestava um atendimento fenomenal para todo mundo, contrai a gripe e desencarna na data que estava marcada na folhinha. O Chico Xavier falou que ia desencarnar num dia de comoção. Pediu que fosse o seu desencarne, que ninguém prestasse atenção e tivesse uma grande alegria nacional. Aconteceu quando o Brasil teve o tetracampeonato de futebol. Quer dizer, essa questão de prever, muitos espíritos fazem isso com a maior tranquilidade. Porque é uma informação que o espírito tem desligado do veículo físico e tem a consciência de que o veículo físico tem um prazo de duração. Mas por que enquanto as pessoas estão em estado crítico de saúde, com a família toda ali em volta, elas melhoram de repente e a família se afasta e vem a desencarnação? O André Luiz narra isso em No Mundo Maior. É quando você, tirando as vibrações dos parentes de lado, que ficam naquele olhar, você consegue deixar o espírito suficientemente livre para que a desencarnação aconteça. Então, a melhora da morte é para afastar toda aquela gente que está ali retendo o espírito. Não, mãe, você não pode morrer. Mãe, a mãe já não tem nem condição de absolutamente nada. E todo mundo ali em cima, né? De repente ela volta, fica bem, todo mundo vai embora e a situação autoriza a desencarnação. Mamãe desencarnou no dia 11 de maio. O dia 10 era o dia das mães. Eu fui visitá-la com a minha irmã, nós marcamos, ela estava na UTI, cada um foi no período, eu fui de manhã, minha irmã foi à tarde. E as enfermeiras, muito simpáticas, a colocaram sentada para nos receber, até numa cadeira. E ela, quando eu cheguei, ela me olhou e disse assim: Júnior, eu não estou bem, eu não sei por que me puseram assim. Mãe, só para você passar o Dia das Mães mais feliz, sentada, vendo as coisas. Há quanto tempo você não sentava? Sim, mas você sabe que eu não vou longe. Olha, acho que você deve ir bem longe, né? Não desejo que você fique por aqui, não. Se você desencarnar, que seja efetivamente para ir embora e cuidar da sua vida espiritual. Esqueça o que tem aqui, tá? Você faz uma prece para mim? Lógico. Eu fiz a prece com ela. Ela falava com muita dificuldade, tinha problema respiratório. Fiz a prece, fui embora. Quando eu cheguei, minha irmã foi à tarde e disse: olha, a mamãe me recebeu já deitada, não estava bem. Eu falei: olha, fica tranquila, que cuidado está lá.
mas o tempo dela está próximo. Eu voltei para a visita da segunda-feira. Quando eu cheguei, eu já percebi que ela estava no processo da desencarnação. As enfermeiras quiseram me afastar. Eu falei, olha, eu posso ficar? Sim, mas ela não está bem. Posso ficar? Só um pouquinho. E pude dar para ela, né, o último passe ajudando na desencarnação. Elas me tiraram meio que à força. Eu fui para casa, já avisei minha irmã, mamãe acabou de desencarnar. Como você sabe? Desencarnou comigo do lado dela. Eu vou para casa, mas daqui a 1 hora vamos ligar avisando. 1 hora depois, 1h30, me ligaram. O senhor podia vir ao hospital? A médica gostaria de falar com o senhor. Quando eu cheguei no corredor do hospital, a médica veio na minha direção e disse, fique tranquila, ela já desencarnou. Como o senhor sabe? Ela desencarnou quando eu estava aqui. Eu já olhei os instrumentos e percebi que ela já não estava mais. Ela mantinha a respiração e estava com um aparelho, mas não tinha mais. Os sinais vitais já tinham desaparecido. Olha, senhor, desculpa, não, por favor. Acabei eu consolando a médica, né? Porque ela preocupada comigo, fica tranquila. Desencarnar é uma coisa natural. Todo mundo vai voltar para a realidade. O senhor tem alguma visão diferente? Eu não sou espírita. E o senhor vê as coisas assim? É como elas são. Eu vejo como elas são. A pessoa vai voltar para casa, né? Para casa, eu falei, aí é muita coisa para a gente conversar agora. Volta com os seus pacientes, eu faço palestra no Centro Espírita Amor e Caridade, a senhora vai lá que eu converso bastante com a senhora. Voltei, aí acabei, tranquilamente você percebe. Com a vovó foi diferente. 1 ano antes dela entrar em coma, numa visita do domingo, o espírito clínico diz para mim, abrace sua avó, beije e converse o máximo possível. É a última vez que você vai visitá-la consciente. Foi o dia mais triste da minha encarnação. Porque eu sou apaixonado pela minha avó. Mas é a paixão da minha vida. Foi a minha avó sempre. Minha paixão. Gente, que horror saber daquilo. Fui trabalhar, quinta-feira em Tupã. A minha esposa e a mãe dos meninos, que também desencarnou, me telefona. Sua avó teve um AVC, está no hospital. Você pode vir? Eu disse, olha, não sou médico, não adianta voltar. Mas vovó não vai agora, fica tranquilo. Continuei meu trabalho, tinha os alunos, não tinha jeito, fui embora. No sábado, a primeira coisa que eu fiz foi ir até lá, o médico que assistia, o Dr. Betim, Luiz Carlos Garcia Betim, um amigo muito querido. Então, quando eu cheguei, ele disse assim, vou te autorizar e na UTI dela. Eu fui, entrei na UTI, quando eu entrei na UTI, ele abriu os olhos e perguntou para mim, eu ainda tenho que passar por isso? Eu falei, acho que não é só por isso, mas tenha fé, como você me ensinou a ter, tenha fé. Ela foi avisada durante quase 60 dias de que iria entrar no processo da desencarnação, que ainda durou 1 ano. Ela me fez ser católico e eu a fiz ser espírita. Foi um processo muito interessante, né? Porque nós nos ajudamos mutuamente. Ela me levou para a igreja e eu a levei para o centro. Foram 2 fases. O Toninho lembra dela, lembra da mãe também. E aí, para a avó disse assim para mim um dia, Júnior, essa coisa que você fala de parente vir aqui visitar a gente, minha mãe apareceu. Você sonhou com a sua mãe? Sonhei. Puxa, ela tinha perdido a mãe com 12 anos. Peraí, deixa eu ver se ela está falando. Como é que veio a sua mãe?
do jeitinho que ela era, inclusive com aquela tiara que ela usava prendendo o cabelo grande. E era a bisavó mesmo. Na semana seguinte, eu falei assim, meu pai, e foi passando os irmãos, cunhados, marido. Eu falei, caramba, aí naquele dia ele me avisou. Ela demorou um ano. Enquanto todo mundo estava no sufoco, na coisa, permaneceu, tinha necessidade. Então a melhora dita da morte é para ajudar no processo do desligamento. André Luiz narra isso assim, em detalhes. Em detalhes. O cara que vinha muito mal fica bem, todo mundo vai dormir, os espíritos se desligam, está resolvido o processo. Não nada de melhorar na hora que se vier ali, tá? Vai de uma vez só. Ok. Quem vai lá? Vamos para a última ou penúltima, se tiver. Eu continuo agradecido aos espíritos daqui. É impressionante o que eles fazem na água. Todas as vezes. Parece que eu tomo água com gás aqui, de tanta bolha que tem. Boa noite, Nazil. Segunda-feira retrasada, antes do Papa desencarnar, nós estávamos no grupo conversando e surgiu que o Papa fazia parte da equipe da Falange Francisco de Assis. Ele deu uma missão. Essa missão foi bem cumprida por ele, se realmente ele fazia parte mesmo, para poder passar a informação. Eu tenho muito pouca informação sobre a igreja. Já fui muito vinculado à igreja, fui ministro da Eucaristia mais novo do Brasil. Tem uma declaração que eu recebi de 17 anos quando eu fui ministro da Eucaristia. Mas aí eu perguntava tanto coisa dentro da igreja que um dia o padre me pediu para deixar a igreja. Vai embora. Ele falou, Nazil, era melhor que você não voltasse. Eu falei, por quê? Porque você pergunta muito. Mas não é que eu não entendo tal coisa. Por que isso é assim? Por que é assado? Eu falei assim, então, eu não posso, isso não pode ficar claro para as pessoas. Eu me entendi que eu estava de volta na igreja, a qual tive vinculado várias encarnações e vários séculos, e não era para ficar mais. Deixei, fui embora e depois me tornei espírita. Então eu não tenho detalhes. Eu soube que a escolha do nome Franciscus, pela primeira vez que um Papa adotou esse nome, ela decorre justamente dessa sua simpatia por ele. E foi sugerida por Dom Cláudio Rubens, que é cardeal emérito no Brasil. Ambos são jesuítas. E, curiosamente, os jesuítas não são amigos dos franciscanos na história da igreja. Aliás, os jesuítas têm boa relação muito mais com os dominicanos, embora se confrontem, do que com os franciscanos, pela natureza dos franciscanos. Os franciscanos são pobres. Isso era característica que o Francisco adotava, desde quando era padre. Ele, a vida toda, a existência toda, foi alguém completamente desapegado. Ele viveu dentro de uma realidade assim, de pobreza, de renúncia, como, aliás, Jesus recomendava para aqueles que estavam do seu lado. Você não tenha duas bolsas, não tenha dois alforjes, não tenha duas túnicas, uma só tá bom. Então, eu acho que a tarefa que ele cumpriu em relação à igreja é uma tarefa que só deve ser avaliada depois de um bom tempo, porque a igreja é uma instituição multimilenária e as mudanças dentro da igreja não aparecem muito. O próprio Concílio Vaticano II, que foi aberto por João XXIII, depois terminado por Paulo VI, e que aconteceu na década de 60, a projeção dele, essa era uma época que era católico e estudava e acompanhava, a projeção dos efeitos era uma projeção para 100 anos. Então, em 100 anos, aquilo que eles estavam pensando ia produzir efeito. Algumas coisas aconteceram rápidas, mas não sem oposição. Eu me lembro do Papa João Paulo II ter que excomungar o Monsenhor Lefebvre na França,
porque ele continuava dizendo a missa em latim, virado de costas para o povo, e falava todas as orações em latim, o que o concílio tinha abolido. É para falar na língua das pessoas, o padre de frente para elas. Ele não fez, acabou sendo excomungado, tirado da comunhão como os outros. Mas continuou o seu trabalho, continuou ordenando. Então, não é uma coisa para mudar. Eu senti nele duas preocupações que realmente mostram essa ligação então, com Francisco. A primeira, a pobreza, e a primeira vez o Papa falou de ecologia. E Francisco era conhecido como um amigo da natureza. Então, ou ele tinha mesmo, e acredito, uma bela de uma influência, leitura daquilo que Francisco dizia, e resolveu aplicar, pondo no próprio nome e sendo coerente com isso. Né? Não podia ser uma pessoa adotando um nome desse que vivesse na ostentação. Ele aboliu vários símbolos que os papas usavam. O seu antecessor direto, que também conviveu com ele, porque nós tivemos 2 papas, um emérito, o outro ativo, era alguém que usava tudo aquilo que o cargo permitia. Ele, o contrário, né? Não usava. O dia que eu vi a imagem dele no Brasil, num Fiat Uno, que o motorista errou o caminho quando eles estavam indo para uma determinada atividade, e o povo envolveu o carro, porque identificou o Papa, e não é difícil identificar o Papa, pela roupa, inclusive, aquilo me deu assim, uma impressão, meu Deus, ele vai desencarnar agora, porque olha onde ele foi se meter, quer dizer, sem segurança, com um motorista num Fiat, como que ele usava na Argentina e na Itália, carro simples, ele para no meio do povo, o povo cerca, o desespero de quem fazia a transmissão, eu vi depois a transmissão, o que vai acontecer com ele? Não aconteceu nada. Quer dizer, eu acho que é bastante coerente essa prática dele com o nome. Não dava para ter um Francisco que não fosse mais ou menos ligado ao que o Francisco de Assis fazia. Seria Francisco I, eu vi ele tirou um, não só o anel de ouro que era para ser usado, nem as becas de grife. Tem um vídeo no YouTube do Divaldo falando um vídeo todinho. Eu tenho, se você quiser, eu pego o seu contato, eu tenho aqui no meu. Tem um vídeo que ele explica tudinho sobre o Papa Francisco. O Divaldo Pereira. Pode procurar. Perdeu o cachorrinho, perdeu o gatinho, para onde que vai, como vai ser? Só essa questão do usar o primeiro, quando você tem o primeiro, você não usa. Depois que você desencarna, se vier um segundo, aí esse foi o segundo. Tá? Então, eles passam a assinalar aquele nome como primeiro, do direito canônico. Primeiro nome, primeiro que usa, João Paulo, é João Paulo. Depois, ele desencarnou em pouco tempo, ficou João Paulo I, aí veio Carol Wojtyła e depois João Paulo II. Né? Agora, veja que a igreja teve, a partir de Paulo VI, João XXIII já foi fenomenal. Paulo VI, João Paulo I não teve relevância, por muito pouco tempo, um mês. João Paulo II foi um popstar, um popstar. Bento XVI era aquilo que era mesmo, tá? Não tinha muito o que esperar diferente. E Francisco foi uma grata surpresa. Uma grata surpresa. Uma pessoa assim, muito simples. Isso faz a diferença. Do ponto de vista da gente pensar alguém que vai pregar em nome de Jesus com a visibilidade que tem. A última pergunta que ele me faz é para falar sobre animais. Encarnação ou desencarnação? Animais. Isso. Onde que vai? Eu recomendo para quem tiver um interesse grande nisso que leia o livro da Irvênia Prado. Irvênia Prado. É fenomenal. É espírita. É um senhor livro. Muito gostoso. Os animais são princípios inteligentes. Aliás, o princípio inteligente na Terra está no vegetal, está no animal. Há uma polêmica enorme sobre o mineral. Essa polêmica
decorre de um texto. Kardec analisa 3 reinos no Livro dos Espíritos, mas de cara eles dizem: não vamos perder tempo com nada que antecede o Espírito. Não vamos. Nós viemos escrever um livro dos Espíritos, para Espíritos. Então, para trás não vamos olhar. Mas disseram: do átomo ao arcanjo não tem solução de continuidade. Começa-se átomo espiritual e se termina na mais elevada posição em mundo celeste. E para nós, usando o que ensina a igreja, essa é uma associação, o empréstimo é o arcanjo. Mas é aquilo que a gente olha daqui, precisa chegar no mundo celeste para entender. O princípio inteligente que vem nesse processo, André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, mostra isso. Na Terra ele começa no fundo do oceano. É ali que começa a jornada do princípio inteligente. Vem no fundo do oceano até reunir condições de chegar na beira do oceano, vir para a Terra. Da Terra ele desenvolve, vai tendo habilidade, depois tem a linha dos que voam. Isto é o que acontece com o princípio inteligente. E os espíritos dizem: nos mundos superiores fazem o que o homem faz na Terra. Portanto, há animais na realidade espiritual e em mundos mais elevados do que o nosso. Mas depois vem a assinalação com a consciência. Eu tenho uma teoria, como não tem muita gente, eu posso falar, porque se tem muita gente, eu não conto essa teoria, que é a teoria naziriana do looping, né? Como existe princípio inteligente e mundo elevado, não tem mundo celeste, tá? Vai parar em mundo feliz. Mundo celeste não tem nem necessidade de corpo. Então é outro nível. É o último nível do que Kardec põe no Evangelho, capítulo 3. Chega-se lá no mundo celeste, só o espírito, elevado, desmaterializado, com conhecimento, com coisa. Mas até no mundo feliz tem espírito, tem princípio inteligente, fazendo tarefa que compete na Terra ao homem. O que é a minha ideia, a minha teoria? Que o princípio inteligente vai, chega até lá. Quando lá ele tem o instinto e a inteligência solidificados como princípios, ele cai. E começa no mundo primitivo como espírito. Mas é um só, não tem uma mudança. Então, nossos espíritos foram princípios inteligentes? A resposta é sim. Nossos princípios inteligentes ocuparam corpos de animais? A resposta é sim. Tivemos eventualmente como princípios inteligentes nas plantas? A resposta é sim. Por isso que tem um jargão, espírito de porco. Isso, espírito de porco. E tem gente que quando você pede para fazer certas coisas, retrata um animal até feroz, né? Então percebam vocês, agora nós não guardamos lembrança disso, porque André Luiz conta para a gente. Para que esse processo se consolide, no sentido do princípio inteligente chegar até uma condição, são perto de 2,5 milhões de anos. A gente, quando faz 40, fica com raiva. Imagina se souber que tem mais de 3 milhões de anos cada um de nós. E fica assim meio preocupado, mas no meu caso devo ter pelo menos mais uns 3 bilhões pela frente para poder chegar numa condição evolutiva que não tenha vergonha de mim. Então, por enquanto, é caminhar. Eles são nossos irmãos. São espíritos potenciais do amanhã. Todos, em todos os reinos da natureza, a exceção do
mineral, porque aí é complicado. Embora o Leon Denis diz, durmo na pedra, ganho sensibilidade na planta, instinto no animal, espiritualidade no nominal. É um depoimento dele, que ele não tem confirmação de outro ponto, já que os espíritos ficaram abertos. Esses 2,5 milhões de anos não é necessariamente na Terra. Não. Na Terra ele até contou que o processo chega a esse. Nós, com toda certeza, nossos princípios inteligentes podem ter se desenvolvido em outros globos. Podemos estar aqui migrando, já que as casas do Pai são muitas, então a gente pode ir de um lugar para outro o tempo todo. Precisa só estar habilitado para ir para cá. E os mundos físicos terminam. Sempre terminam. O espiritual aqui nunca termina. Vamos unir então os nossos pensamentos e solidificar a nossa união de forma que através da prece nós possamos ser beneficiados, como sempre somos, pela ajuda dos amigos espirituais que se interessam por todos nós. Não há ninguém sem um acompanhamento, sem uma orientação. Daí porque, nesse instante, nós nos dirigimos a Deus, nosso Pai, aquele que nos criou e nos destinou a conhecer a Ele próprio, em razão dos nossos esforços e da nossa evolução. Por isso, Senhor da vida, nós te manifestamos a nossa gratidão pela oportunidade reencarnatória que temos, nas condições em que as temos, com a oportunidade de nos ajustarmos com os nossos próprios equívocos. Essa razão pela qual, nesse instante, pedindo por cada um de nós te rogamos forças para superar as dificuldades do caminho, que de alguma forma são a colheita da semeadura que fizemos. Temos problemas, dores, dificuldades, mas se pararmos e olharmos de lado, veremos que muitos que jornadeiam conosco passam por dificuldades muito maiores, por desafios quase que intransponíveis. É deles que nós nos lembramos agora. Os que viciaram, os que se perderam, os que deixaram tudo, os que delinquiram, aqueles que perambulam pelas ruas, não tendo abrigo, comida, vestimento. Os que estão em países onde a guerra é a realidade. Aqueles que, abandonados, estão em asilos ou recomeçando a reencarnação em orfanatos, em casas de assistência. São dores, Pai, que os nossos espíritos talvez não tenham que enfrentar. E como nos cabe ser solidários, para que não sejamos solitários, nós, que nem sempre podemos fazer muito por esses nossos irmãos, queremos lhes estender agora a nossa prece, a nossa vibração, e trabalhar, porque isto nos pode efetivamente ser trazido como encargo. Trabalhar quando pudermos para mudar o mundo a partir de nós mesmos, sendo aqueles que compreendem
que aceitam e que lutam para que todos os que reencarnamos encontremos um lugar melhor para a experiência, graças à nossa própria ação. Despede-nos na tua paz e dá-nos a companhia dos teus mensageiros, para que possamos ter uma semana repleta de situações onde nos lembremos de que podemos fazer a diferença e façamos.